Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso sobre impedimento e suspeição no Código de Processo Civil. Nesta aula, estudaremos o artigo 148, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Como de costume, nós começamos a aula lendo o dispositivo legal, que estabelece que a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Então, a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Nós estamos aqui, de início, diante de algumas expressões, né? Nós, evidentemente, aqui estamos tratando do tema de arguição de impedimento ou de suspeição de agentes, né, de pessoas que atuam no processo e que não são o juiz. Então, esse artigo 148 trata, por exemplo, do membro do Ministério Público, dos auxiliares da Justiça, conforme nós vimos na aula anterior. Aquelas pessoas que nós vimos na aula anterior são as pessoas em relação às quais o parágrafo 1º está estabelecendo como é feita a arguição de impedimento ou suspeição, tá? E aqui é dito que, no tocante a essas pessoas, essa arguição é feita, em primeiro lugar, em petição fundamentada. Isso já indica para nós que deve ser feita uma petição especificando o motivo do impedimento ou da suspeição. Isso pode passar despercebido, mas é importante, porque a necessidade de apresentação de motivação já de cara naquela petição específica que vai ser feita, arguindo o impedimento ou a suspeição, essa necessidade de apresentação da fundamentação é importante para não se cair em um erro, por exemplo, de apresentar uma petição como se fosse uma petição de interposição e futuramente a parte querer apresentar as razões. Isso não pode, não é permitido, porque este artigo 148, parágrafo 1º, é muito claro ao estabelecer que a própria petição, na qual é contida a arguição de impedimento ou suspeição, ela já deve necessariamente conter a fundamentação. Então, não é permitido que a parte apresente uma petição vaga de início e depois apresente as razões. Isso não é permitido. É necessário que já de cara, nessa petição, sejam indicados os fundamentos do impedimento ou da suspeição. Ok? Isso aqui é a mesma lógica que nós vimos em relação ao juiz. Então, em relação a esses outros personagens, essas outras pessoas que atuam no processo, a lógica, como estamos vendo aqui, é a mesma que se aplica ao juiz, conforme nós vimos em aulas anteriores. Vamos continuar aqui. Essa petição, ela é fundamentada e ela deve ser o quê? Devidamente instruída. Importante também. A petição ela já deve trazer as provas com que se pretende comprovar o impedimento ou a suspeição. Isto é, já deve ser acompanhada de documentos e de rol de testemunhas, se houver. Isso aqui também é importante. Isso aqui também repete a mesma lógica que se aplica na arguição de impedimento ou suspeição do juiz. É a mesma lógica. É necessário que a petição já seja instruída. Então, ela já traz, por exemplo, em anexo, os documentos que serão utilizados para comprovar o impedimento ou a suspeição, ou no corpo dessa petição já é apresentado o rol de testemunhas. Enfim, a prova a ser utilizada para comprovação do impedimento ou da suspeição já deve ser contida ali naquela petição, em razão desse termo, devidamente instruída. Ok? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. O que mais que é dito? É dito aqui também que a parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em laranja aqui em cima para vocês, olha.
na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Vamos frisar isso. Deve alegar o impedimento ou a suspeição na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Importantíssimo. Como eu constei aqui, a regra é que a parte alegue o impedimento ou a suspeição na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, sob pena do quê? De preclusão. Todavia, é importante ponderar algumas questões. Nós vamos ponderar abaixo. Eu trouxe algumas questões para nós pensarmos. Mas antes de nós avançarmos para essas questões, vamos frisar uma coisa? Como foi aqui estabelecido que o momento é a primeira oportunidade que cabe à parte falar nos autos, nós verificamos aqui que se a parte não apresentar dentro desse momento o impedimento ou melhor, a alegação de impedimento ou de suspeição, se ela não apresentar dentro desse momento aqui específico previsto no parágrafo 1º, o que vai acontecer? Vai acontecer a preclusão. E se ocorre a preclusão, a parte não poderá alegar o impedimento ou a suspeição do membro do Ministério Público, dos auxiliares da Justiça, as pessoas indicadas nos incisos do caput do artigo 148, ela não poderá alegar o impedimento ou a suspeição dessas pessoas se não o fizer na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, porque se não o fizer neste momento, ocorrerá a preclusão. Legal. Vamos avançar aqui. Agora eu quero fazer uma indagação, que me parece que é uma indagação bem interessante. A indagação é a seguinte: e se a causa de impedimento ou de suspeição não era de conhecimento da parte? Porque, veja, está sendo dito que cabe falar, ou melhor, cabe alegar o impedimento ou a suspeição na primeira oportunidade. Mas e se essa causa de impedimento ou de suspeição não era de conhecimento da parte? Como é que ela vai alegar, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, se ela não sabia que aquele membro do Ministério Público ou que aquele auxiliar da Justiça, ela não sabia que essa pessoa tinha uma causa de impedimento ou de suspeição? E aí? Como é que eu vou cobrar dessa pessoa que ela fale naquela primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, após a atuação desse indivíduo suspeito ou impedido, se ela não sabia da existência da causa de impedimento ou de suspeição? Aí a doutrina, ela desenvolve um raciocínio no sentido de que é razoável sustentar que a melhor interpretação do dispositivo é que cabe à parte alegar esse impedimento ou a suspeição na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, vou até destacar de outra cor, após tomar conhecimento da causa de impedimento ou suspeição. Então, a doutrina raciocina e diz o seguinte: olha, de fato, se ela não sabia da existência da causa, não tinha como ela alegar. Então, o melhor raciocínio aqui pode ser no seguinte sentido: cabe à parte falar na primeira oportunidade após tomar conhecimento do impedimento ou da suspeição, tá? Mas, naturalmente, eu coloquei aqui para vocês, olha, um cuidado. Coloquei cuidado. Por que eu coloquei isso? Porque não é o que está na lei. O que está na lei? O que está na lei é o que está em laranja, aqui em cima para vocês, olha. Na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. Tudo que fugir do que está na lei, a gente sabe que não há tanta segurança. Então, isso que eu coloquei aqui embaixo para vocês, olha, é um raciocínio doutrinário para se garantir justiça, para se garantir segurança para a parte, para se garantir que uma pessoa não vai ser lesada pelo simples fato de desconhecer a causa de impedimento ou de suspeição naquele momento embrionário. Mas é importante frisar que, como não está na lei esse raciocínio aqui que eu coloquei para vocês, é possível que no entendimento jurisprudencial nós encontremos posicionamentos em sentidos diversos. Sim, é possível. Assim como na própria doutrina, é possível que encontremos posicionamentos diversos. Então, eu trouxe aqui esse raciocínio para que vocês saibam da existência dessa corrente. Mas é importante frisar
que a segurança nossa está no que está em laranja. A segurança nossa é falar na primeira oportunidade que couber falar nos autos. Vamos lá, vamos continuar. Tem uma questão muito relevante aqui, muito relevante. E quanto ao perito? Como é que funciona quanto ao perito? Pessoal, quanto ao perito, existe uma regra específica. Uma regra específica, tá bom? Sobre o prazo para arguir o impedimento ou a suspeição. Perito, como nós sabemos, é um auxiliar da justiça, então ele está abrangido no artigo 148. Todavia, em relação a ele, há uma regra específica, um pouquinho diferente aqui, olha, do que consta no artigo 148, parágrafo 1º. Porque quanto ao perito, existe o artigo 465, parágrafo 1º. E esse artigo 465, parágrafo 1º do Código de Processo Civil estabelece que incumbe às partes, dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Então, pessoal, quanto ao perito, considerando que a regra específica, nós aplicamos a regra específica. Nós não aplicamos essa regrinha aqui que está em laranja na tela de vocês, mas, em verdade, aplicamos essa regra aqui que está em verde na tela de vocês. A arguição de impedimento ou de suspeição do perito deve ser feita dentro de 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Ok? Então, tem essa regrinha específica aí que precisamos conhecer. Difere o perito nesse ponto aqui dos demais auxiliares da justiça e das demais pessoas ali indicadas nos incisos do artigo 148 caput, pessoas já estudadas na aula anterior. Bom, agora uma terceira questão, um terceiro ponto para nós ponderarmos aqui. O terceiro ponto é o seguinte: o impedimento ele pode ser alegado a qualquer momento? Por que que essa pergunta aqui ela é importante? Porque, pessoal, quando nós estudamos a arguição de impedimento ou de suspeição do juiz, o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a doutrina, ela costuma sustentar o quê? Costuma sustentar que, quanto ao impedimento do juiz, ele poderia ser alegado a qualquer momento durante o processo, considerando que o impedimento do juiz é, inclusive, uma causa, uma das hipóteses de ação rescisória. Então, se o impedimento do juiz pode ser alegado até mesmo em ação rescisória depois do trânsito em julgado, evidentemente que poder-se-ia arguir o impedimento do magistrado durante o processo a qualquer momento. Se pode ser alegado até depois do trânsito em julgado, imagine antes disso, tá? Isso, repito, quanto ao juiz. Mas agora, no artigo 148, nós estamos estudando não a arguição de impedimento ou de suspeição do juiz, mas sim a arguição de impedimento ou de suspeição de outras figuras que atuam no processo. E aí vem a pergunta: será que, quanto a essas figuras, aplica-se a mesma regra do juiz? Será que o impedimento, não a suspeição, mas o impedimento dessas outras figuras pode ser alegado a qualquer momento? Ou será que necessariamente deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos? Ou, em relação ao perito, dentro desses 15 dias aqui que nós acabamos de estudar? E para responder isso, nós vamos ver aqui um acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma situação que foi julgada a respeito de alegação de impedimento do perito feita a destempo, e a conclusão a que o Superior Tribunal de Justiça chegou foi de que houve preclusão. Então, nós já verificamos de cara que, segundo esse julgamento aqui, uma alegação de impedimento feita quanto a uma das figuras do artigo 148, mas fora do prazo legal, gera o quê? Gera a
preclusão. Isso aqui, portanto, é diferente do que acontece com o juiz, né? Nós tínhamos já estudado a questão do juiz, do entendimento doutrinário a respeito do tema. Então, o que é dito aqui? Vamos avançar aqui nesse acórdão. A regra do impedimento, quando dirigida ao magistrado, trata de matéria de ordem pública, gerando nulidade absoluta, que pode ser alegada mesmo após o trânsito em julgado, em ação rescisória. Então, até aqui, ok, já estudamos, né? Nós sabemos que a regra quanto ao magistrado é de que o impedimento ele poderia ser alegado a qualquer tempo, durante o trâmite do processo e mesmo após o processo, durante o prazo de ação rescisória. Nossa dúvida era justamente se esse mesmo regramento quanto ao impedimento seria aplicado em relação às figuras do artigo 148 do Código de Processo Civil. E o que é concluído aqui, né, a conclusão do julgamento, é no sentido de que, embora se apliquem os mesmos motivos de impedimento e de suspeição do juiz ao membro do parquê, ao serventuário da justiça, ao perito, aos assistentes técnicos e ao intérprete, a alegação de impedimento para esses sujeitos do processo deve ser realizada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então, a conclusão foi no sentido de que, em relação a essas figuras do artigo 148, a alegação de impedimento deve necessariamente respeitar o prazo legal, não podendo ser feita depois de esgotado o prazo já estudado nessa aula, sob pena de gerar uma preclusão, tá certo? Quero aqui fazer algumas observações. O primeiro é que nós estamos diante de um julgado, de um caso perante o Código de Processo Civil anterior, tá? Então, naturalmente, nós precisamos atualizar o raciocínio para o Código novo. A título de exemplo, eu cito aqui, olha, foram citados assistentes técnicos. Nós já vimos que assistentes técnicos, eles não se sujeitam às hipóteses de impedimento e de suspeição. Nós vimos isso aí no artigo 466, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que diz que os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Mas, de qualquer modo, obviamente, feitas as atualizações para o Código novo, nós podemos extrair o raciocínio desse Código antigo e aplicá-lo no Código novo, certo? Inclusive, a gente percebe que o próprio julgado, ele menciona, né, que já estava sob a vigência o Código novo, o Código de 2015. Então, nós percebemos aqui que esse raciocínio ele pode ser aplicado mesmo atualmente. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham aprendido. Por favor, compartilhem os vídeos, deixem o like e nos vemos na próxima aula.